que seria de nós se a gente já soubesse o que a gente vai ser quando a gente crescer? Isso acontece, claro, quando a gente reflete os momentos que a gente já teve com relação ao mercado de trabalho, com relação à nossa busca, né, pelo futuro melhor que a gente sonha, que a gente idealiza, principalmente na fase jovem, né, na fase dos 23, 24 anos, 22, né? Essa fase assim a gente às vezes se depara com uma demissão, se depara com uma grande lacuna aí de opções que a gente tem, e isso pode assustar algumas pessoas, certo? Se não tiver um apoio emocional ali por trás daquela pessoa, se não tiver uma calma, se a pessoa não tiver uma direção a seguir, é algo muito importante de ser visto, de ser tratado, porque senão a pessoa pode entrar num espiral ali e acabar indo para lugares, né, indesejados ali por todos, até vícios e, né, depressões. Então é um assunto que é importante ser falado, e eu, como uma pessoa jovem, né, acho importante também falar sobre isso, certo? E também falar o que eu sinto sobre isso, né? Porque isso ajuda pessoas também a entender que não são coisas que passam só com elas, né? Às vezes a gente acha que o que está ocorrendo com a gente é único nosso, né? A gente tem uma falsa impressão de que tudo que acontece é para nós, né? Mas o mundo está acontecendo, né, ao redor da gente, onde a gente vai. Às vezes a gente acha que a gente está sendo visto. Ah, eu tenho um cabelo de tamanho curto, às vezes meu cabelo não cresce direito, ou minha barba é torta, e aí a gente fica colocando defeito na gente, acha que a gente não vai para frente, né? E aí isso atrapalha, né, o nosso desenvolvimento, atrapalha tudo que a gente poderia ter alcançado se a gente estivesse centrado, né? E aí acredito que o importante nesse ponto é a gente saber como chegar o mais próximo do centralizado possível, né? Porque não é todo dia que a gente consegue estar equilibrado em todas as coisas, né? Então acredito que tem muitos caminhos, na verdade, que a gente pode optar por seguir, que podem ajudar a gente a estar ao máximo dos dias o máximo equilibrado possível. Então tem pessoas que estão em trabalhos que não gostam, né? Pessoas que foram demitidas do trabalho, ou pessoas com dívidas, né? Só que a gente não pode esquecer, mesmo assim no dia a dia, né, da nossa saúde. A gente não pode esquecer de ler um bom livro, né, se cuidar em vários aspectos, né, desde a alimentação até, né, o convívio nosso, né, as pessoas ao nosso redor. Isso é muito importante a gente se atentar. Afinal, a gente é praticamente o com quem a gente vive, né? Então, muito importante seguir prestando atenção nisso. E acredito que trazendo um pouco da minha experiência no mercado de trabalho e nessa situação que a gente encontra, né, até no país, que diversos jovens estão perdendo o emprego, pessoas que se dedicam ali, né, que estão às vezes se dedicando até mais do que deveriam, não conseguem subir de cargo, não conseguem às vezes entrar na vaga que gostaria, ou a vaga que a pessoa gostaria está oferecendo muito menos do que a pessoa está disposta a oferecer, né? Então, isso psicologicamente pode afetar muitas pessoas, né? E é importante cuidar dessas pessoas, né, para que não haja um aumento no número de pessoas viciadas, né, um aumento no caso de depressão, aumento em casos, né, na verdade, de depressão, abandono da própria vida, né? Então,
pessoas em situações de rua, né, que às vezes a pessoa tem uma história já na cabeça, né, a pessoa viveu diversas coisas que trouxeram impactos tão grandes na mente daquela pessoa que ela não consegue mais distinguir a realidade do que está ali no subconsciente ou no consciente dela, martelando às vezes uma informação que impede dela progredir, dela buscar se cuidar. Então, tem diversos caminhos, né, para poder ser traçado que podem ajudar a pessoa a ficar mais longe da depressão, ficar mais longe de vícios, né? E inclusive está sendo muito falado, né? Eu tenho diversos influenciadores aí que sigo, ou cientistas, né? Neurocientistas, como Wesley, ou influenciadores, no caso o Bressan, né? Que eu acompanho bastante os vídeos deles, né? E me inspiro muito, e isso segue me inspirando, né, a fazer vídeo, a falar aqui, porque acredito que todo mundo tem algo para trazer para outra pessoa, né, e é uma questão de troca, né. Acredito que eu acrescentando algo positivo, assim como acrescentaram para mim, posso tornar o mundo um lugar melhor, e por isso eu decidi fazer vídeos aqui, né, no YouTube, e começar a movimentar um canal para poder trazer aqui mais informações, né, que acredito que pode ajudar algumas pessoas, né. O hábito do exercício físico é algo que, graças a Deus, está sendo muito falado, né. Eu particularmente sempre gostei, sempre tive a prática de exercício físico como algo fundamental, né? Mas assim, não como uma vontade que eu tenho ali só, né? Mas como algo que fosse um lazer também, né? Algo para justamente aproveitar o tempo, né? Então vejo a atividade física como, né, um momento de lazer, né? Então isso para a mente, né, é muito importante, porque ele traz essa calma às vezes. Então tem pessoas que praticam artes marciais, né? Eu particularmente, quando eu saio do treino de Muay Thai, fico tão empolgado, tão endorfinado às vezes, que eu não tenho força para pensar em algo ruim, entende? Não tenho energia para movimentar pensamentos ruins dentro da minha mente. Então o treino ele acaba acalmando muito, né? Ali durante o treino, claro, também é um momento que não consigo ter pensamentos ruins, né? Estou focado ali exclusivamente no que eu estou fazendo. Então é sim muito importante a prática, né? 2, 3 vezes por semana, duas na verdade, desculpa, ou 3 vezes por semana. Claro que tem suas limitações, né? Pessoas que têm escalas aí malucas, têm 2 trabalhos, cada pessoa com sua limitação, mas é muito importante o quanto antes ser colocado nas rotinas, né, o hábito de realizar atividades físicas, e isso deve ser uma regra, assim como ler, né, para ansiedade. Então, são coisas que às vezes não estão ligadas diretamente a um estudo, diretamente, vamos dizer assim, para poder atingir uma área específica de trabalho que você tem interesse, mas são coisas que vão te auxiliar a ter calma e a realizar as melhores escolhas, né? Vão te auxiliar a estar próximo ao seu equilíbrio, e assim, você estando próximo ao seu equilíbrio, você tende a tomar melhores decisões, né? Tende a ir para lugares com pessoas que vão te agregar valor, assim como você vai também agregar valor àquelas pessoas, como você terá informações depois de ler, conhecimento, né? Depois de ler, você consegue trazer esse conhecimento para outras pessoas.
ou às vezes ouvir, né, audiobooks, tem diversas maneiras, né, aí que a gente consegue aprender e coisas que são relevantes, certo? E trazer isso para outras pessoas, assim, você alterando o seu ambiente, você consegue muitas vezes lidar com coisas melhores ali no seu futuro. Eu trabalhei durante um tempo, né, em CLT, foram 7 anos, aproximadamente 7, 8 anos com CLT e pude ter experiências boas, né, experiências ruins. Trabalhei com telemarketing, né, foram 3 empresas que eu passei. E a primeira foi saque, né, então atendimento de reclamação, né, você na linha de frente ouvindo as reclamações da empresa, aquilo traz realmente um peso muito grande, né, no seu cérebro. Isso acredito eu que daqui a um tempo, com esse avanço da inteligência artificial que a gente está vendo, muito provável seja uma profissão que não vai mais existir, né? E praticamente todos sabemos disso, né? Os call centers estão indo na direção, né? Indo nessa direção, na verdade, e acredito que isso é a tendência, né, mundial mesmo, né? O avanço também tecnológico, isso provavelmente vai acontecer. Mas voltando, eu trabalhei, né, nessa área, né, desse jeito, com o atendimento ao público. Então, atendimento de reclamação. Depois eu passei para a área de turismo, isso foi muito bom, né? Deu para dar uma respirada e trabalhei por 3 anos praticamente na área de turismo. Também era telemarketing, né, era a parte de vendas. Isso me ajudou muito, eu gosto porque me ajudou com a comunicação, né? Então eu aprendi a falar com pessoas, aprendi a melhorar um pouco a minha fala. Sou um cara tímido, tô falando aqui na frente da câmera, às vezes a pessoa fala, mas você é tímido, mas você tá falando na frente da câmera. Mas pois é, a gente tem que fazer o que tem que ser feito às vezes, né? E acredito que isso é o que eu tenho que fazer nesse momento, pelo menos. Então, depois disso eu acabei sendo demitido, né? Não teve muito claro ali, né? Mas também não é o caso, né? Falar sobre isso, né? E saindo disso, pude perceber o quanto eu doei de energia para esses ambientes, entende? E o quanto eu podia ter tido de conhecimento antes, ou enquanto eu estava trabalhando ali, né? Caso eu tivesse lido com um pouco mais de frequência, caso eu tivesse tido um equilíbrio maior. Claro que aí também, né, na juventude a gente toma algumas decisões que não, não devem ser tomadas, que a gente depois de amadurecer percebe que aquilo não vai nos trazer benefícios, certo? Mas a gente continua fazendo quando a gente é jovem, mesmo percebendo às vezes que não tem benefício, né? Então, o amadurecer talvez esteja aí, né? Então, olhei para muitas coisas assim na minha vida e pude perceber o quanto tempo foi perdido, às vezes dentro, né, dentro de uma empresa, por, né, ter o conforto, né, aquela zona de conforto que a gente sabe que vai receber o salário ali no final do mês, sabe que tem aquele vale alimentação que a gente vai e acaba gastando às vezes a mais, né? Então eu comecei a engordar também. É, Como sempre estive praticando exercício físico, sempre mantive assim minha saúde em dia, mas mesmo assim pude perceber que estava engordando, porque tinha ali na mão e com o trabalho era finais de semana, né, escala. Então muita coisa foi, muito tempo foi gasto ali nisso e muita energia, né, com tudo para ir ao trabalho, além de ficar atendendo, né, levar computador de um lado para o outro para trabalhar. E teve a questão do home office, depois voltando para a empresa, né, e também peguei o telemarketing antes de ter o home office, né, então era todo dia indo para a empresa, né,
não era usado assim a VPN em casa, né? Então era só no próprio computador lá na empresa mesmo, né? Aquela CPU quadrada. E bom, depois disso aí pude perceber o quanto o mundo tem opções, né, para gente escolher. Claro que às vezes tem coisas que a gente consegue somente com um, um certo estudo, né? Então você não vai sair fazendo cirurgia em qualquer pessoa por aí, né? A pessoa estudou diversos anos, a pessoa se dedicou muito àquilo, né? E a pessoa, né, tem agora a capacidade, né? A gente tem que aprender a criar o hábito para desenvolver habilidades, né? Todo dia a gente vai melhorando e vai aprendendo conforme o passar dos anos, meses, às vezes, depende do seu tempo de aprendizado, isso varia de pessoa para pessoa, né? E fora da empresa, me dediquei a fazer produtos e vender na rua, né? Então, já cheguei a vender palhas italiana, inclusive vendia dentro do meu trabalho, né? Enquanto eu estava no telemarketing, acredito que quem já foi do telemarketing conhece alguém que já vendeu algo dentro da empresa, na operação, conhece ou já vendeu algo dentro da operação, né? E isso agrega um pouco na renda ali, né, no final do mês. Então, saindo de lá, pude ter esse tempo, afinal, tem a questão do seguro-desemprego, né? Acabei, enquanto recebia o seguro-desemprego, também fazendo, né, mais dinheiro, continuei trabalhando mesmo recebendo o seguro-desemprego, né? Então, ia vender, ou se não, como eu sou formado, né, eu cursei produção audiovisual, então também faço alguns freelances, né? Então não ficava também só dependendo disso, da venda de doces ou, né, essas coisas assim, lanches naturais na rua para poder manter ali aquele dinheiro no final do mês, né? Além do seguro-desemprego. Também tinha essa área que é a área na qual eu estou decidindo ir, né? Que é a área do audiovisual. Então, né, desde a área de vendas até a área do audiovisual é algo que eu me interesso. E isso me trouxe uma direção. Esse é o ponto em si do vídeo, né? Ter uma direção, um ponto de partida e um ponto de final, que às vezes pode alterar, né, durante o trajeto. A gente não tem essa certeza, né, do que vai ser, não tem como a gente saber como será e o que aguardar, né? É uma incerteza, porém é importante, né, traçar um rumo, ter um objetivo, né? A gente às vezes precisa parar e colocar um caderno na mesa e pensar. Às vezes a gente não para, né? Estamos agindo no automático já, e também com o celular, com redes sociais, a gente acaba usando muito o celular, então a gente fica repleto de informação na cabeça que impede a gente de pensar no que a gente precisa pensar, né? Em tomar uma decisão na nossa vida. Vícios, né? Então, videogame, ou até vícios que são bons. Às vezes, se uma pessoa gosta muito de exercitar, a pessoa gasta muito tempo. A pessoa gasta, não, a pessoa tá. Claro que é um vício positivo, tá? Ali a partir da prática de exercício físico, mas também se você só faz isso da sua vida, você não vai a lugar nenhum, concorda? Claro, a não ser que você seja uma pessoa aí que já está dentro do esporte, né, e tem, né, essa opção de seguir para a área profissional, de levar, né, o esporte para a área profissional, né, então aí você pode sim, e inclusive mesmo assim você terá que estudar, terá que entender como que está funcionando essa parte, né, do esporte, e aprender, buscar sempre evoluir naquilo. Então, é mais ou menos isso que eu quis falar com vocês.
né, aqui com a câmera, na verdade, e espero que tenham gostado. Um grande abraço, valeu!